As minhas histórias com Cristo. Então, aí você pode me dizer assim, mas Vaneide, você fala tanto da nossa religião. Eu não falo de religião não, meus irmãos, eu falo do que as pessoas religiosas fazem com a palavra de Deus, fazem com Deus, fazem com as pessoas que querem verdadeiramente buscar a Cristo. Entendeu? Porque você vê pessoas que foram buscar a Cristo, assim como eu um dia fui buscar a Cristo nesses templos, achando que ele estava lá, que lá existia uma santidade, lá existia a verdade. Mas não, meus irmãos, lá existe lobos vestidos de cordeiros, pregando só prosperidade para eles, mentira, usando o nome do Senhor para se dar bem em cima do nome do nosso Pai, do nosso Criador. Aí você diz assim, mas Vaneide, você olhou muito o erro do homem. Não, eu sei que nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus está escrita. Então eles tinham que ler a verdade, passar a verdade, mas não omitir a verdade para se dar bem em cima da palavra do nosso Deus. Aí você pode me dizer assim, Vaneide, mas todas as religiões levam a Deus. Primeiro, nenhuma religião leva a Deus, porque Deus não é religião, Deus é o nosso Criador e ponto. Entendeu? E quer dizer, aí você diz assim, desculpem porque o vídeo tá assim, porque tá descarregando meu celular, mas vou dar uma ajeitada aqui. Aí você diz assim, mas a minha religião fala de Deus. Mas a minha religião fala de Deus. Sim, meus irmãos. Todo mundo sabe que Deus existe e que Deus é o Todo-Poderoso. Como eu ouvi hoje uma criatura que era pastora e ela, segundo ela era pastora e hoje ela está na macumba. Aí ela diz que as pessoas não condenem ela porque ela saiu do evangelho e está na macumba, não, porque lá também fala de Deus. Eu sei, os demônios tremem a Deus e os demônios sabem que Jesus existe e Ele é o poder, a verdade e a vida. Certo? Então, a gente não se engane que religião nenhuma leva à salvação, ao Deus do universo, aquele que derramou o sanguinho dele precioso por nós. E então, meus irmãos, para que a gente possamos verdadeiramente conhecer o nosso Deus, há só um caminho, que é Jesus. Só tem Ele. Só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus Cristo. Porque as pessoas têm mania de dizer, toda religião leva a Deus. Não, nenhuma leva a Deus. Elas todas podem falar de Deus porque Deus Ele é e Deus existe e ninguém pode negar. E para enganar as pessoas, eles falam de Deus. Mas para você ser realmente um discípulo de Jesus, você tem que andar seguindo a Jesus, nos caminhos de Jesus, e não porque você fala de Deus, não porque sua religião lá fala de Deus. Isso não quer dizer que você está em Deus, isso não quer dizer que você vai ter a sua salvação. Você pode servir uma religião, que religião foi o homem que inventou,
Então você está seguindo o homem deste mundo, dessa terra. Você não está seguindo a Deus. Porque para você se considerar um discípulo verdadeiramente, como ele disse aos discípulos dele, você tem que negar a si mesmo e você tem que deixar a criatura velha para trás e viver com Cristo, acompanhando, parecido com Cristo, fazendo a vontade dele, renunciando o seu eu. Então, meus irmãos, não vivam enganados. Porque eu sigo essa religião A, religião B, porque eu frequento. Porque religião é o que mais tem nesse mundo. Mas só que Jesus, ele nunca e nem será religião. E as religiões sem esse Deus, ela nunca vai chegar a receber a salvação eterna. Essas religiões, elas podem existir para enganar as pessoas. Vocês podem até conseguir as coisas com essa religião deste mundo, mas o reino de Deus, lá não entra religioso. Lá entra aqueles que são aquebrantados, o teu coração aquebrantado, e aquele que renunciou o pecado, e aquele que amou Jesus Cristo sobre todas as coisas e que amou ao teu próximo como a ti mesmo. Aí sim eu creio. Mas há quem não crê. Que Deus nos abençoe.